Sétima questão de Química da FUVEST 2015. Uma questão básica de cálculo estequiométrico, porém não tão básica para resolver. Nós temos que fazer a leitura bem calmamente dos eixos, perceber que aqui no eixo Y nós temos a informação da massa de duas coisas, da ureia e da água. A ureia e a água estão aqui em função da massa de amônia, que é o que constitui o eixo X. Esses três componentes foram narrados no enunciado quando ele fala que a amônia mais o gás carbônico podem reagir formando ureia e água. A própria reação é o início do enunciado, então é importante você conseguir separar aqui os componentes sem se preocupar com a estrutura, que poderia ser algo que pode te fazer perder tempo aqui. Eu tenho apenas a palavra que representa a molécula, não preciso do balanceamento, pois as informações de massa elas já são confiáveis. Por isso é importante aqui, deve ser fácil de você perceber, que eu tracei aqui uma reta bem em cima do 90. Esta reta em cima de 90 indica para mim que estou utilizando 90 gramas de amônia e quero buscar os valores possíveis de água e de ureia que foram produzidos com essa massa inicial de amônia. Portanto, esses dois pontos são os pontos mais fáceis de se observar no gráfico, que não está muito legal. No caso da água, você pode facilmente olhar agora no eixo Y e perceber que está mais ou menos entre 40 e 60. A noção de escala aqui é muito importante. No meio, entre 40 e 80, temos os 60, portanto é bem provável que a massa de água, nesta análise que eu estou fazendo, de 90 de amônia, produziu 50 de água. Já vamos anotar esses dados. 50 gramas de água numa reação que começa com 90 gramas de amônia. No caso da ureia, olhando para o gráfico dela, iniciando com 90 gramas de amônia, você vai conseguir um valor de 160, exatamente 160 gramas de ureia. Esses dados são muito importantes para iniciarmos o nosso raciocínio. Perceba que nesta equação química nós também podemos representar uma equação matemática. E usando a conservação de massa, eu posso com certeza concluir a massa que poderia completar essa reação. 160 mais 50 dá a massa total dos produtos, que no caso aqui é 210 gramas. E tudo que temos, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A massa que veio como produto, ela deve ter vindo daqui, dos reagentes. Com isso, nós podemos fazer uma simples subtração e perceber que temos 120 gramas de gás carbônico necessário para que essa reação ocorra dessa forma. A soma das 210 gramas, assim como nos produtos. Esta interpretação é a base de cálculo para responder a pergunta, pois a pergunta seria a massa de CO2 produzida, uma vez que temos 270 gramas de amônia. Percebe que nessa etapa eu construí uma base de cálculo e agora eu posso colocar aqui como uma regra de 3. 9 está para 120, assim como 270 está para x. Fazendo essa regra de 3, não será tão complexa. X é igual, quem tem par fica em cima e quem não tem fica embaixo. Corta alguns zeros aqui, 9 e 27 sobra 3, 3 vezes 120, 360 gramas de gás carbônico. Essa seria a massa final produzida nessa história.